Olá, meus amigos, mais uma vez, eu aqui, professor Valdemir, explicando mais um assunto da Bíblia. Existem assuntos na Bíblia que as pessoas às vezes só lê o versículo, mas não lê o texto e não olha a história que está por trás do contexto. E eu falo isso todas as vezes nos meus vídeos aqui, mas eu sempre estou assistindo vídeos aí no YouTube e o povo está ensinando errado, não está entendendo a coisa direito. E eu vou falar hoje sobre um assunto que está em Lucas 16:16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. A pergunta é, que lei é essa? Que profetas é esse que a Bíblia está falando? O último profeta realmente foi João Batista? Porque a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João. Depois de João não teve mais profetas? Se você ler ao longo das Escrituras, Jesus menciona muito a lei e os profetas. Estevão fala isso antes de ser apedrejado. Paulo fala isso várias vezes. Lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 31, sobre a alegoria de Lázaro e o rico, aquilo não é uma parábola, tem muita gente interpretando aquilo lá como sendo uma parábola, não é. Um dia eu vou gravar aqui e vou provar que não é parábola, aquilo lá é uma alegoria. E lá em Lucas 16:31, o rico mandando que ressuscitasse um da família e fosse lá falar com ele, e na passagem lá está escrito assim: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, quem era Moisés e quem eram os profetas que Jesus estava falando aqui? Foi Jesus que contou essa história, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui em Lucas capítulo 21, vamos ver se o último profeta realmente foi João Batista. Eu vou provar que não foi. Atos capítulo 21, se não me engano parece que eu falei Lucas. Atos capítulo 21, versículo 9, diz assim, ó, falando sobre Filipe, tá assim, ó, e tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Elas se profetizavam, eram profetas, certo? Agora eu pergunto, o que é profetizar? Um dia eu explico aqui para você. Certo? E no verso 10 diz assim, ó, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. Ele é depois de João Batista, então aqui já provou que João Batista não foi o último profeta e que Lucas 16:16 não está dizendo que os profetas duraram até João e que João foi o último profeta. O que as pessoas estão fazendo, está entendendo o texto de maneira errada, certo? Vou lá para Lucas novamente agora, vou ler o texto e vou explicar o porquê que a Bíblia está dizendo isso aqui. Ó, Lucas 16:16. Diz assim, ó. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Eu estou lendo aqui na tradução João Ferreira de Almeida. Perceba que a palavra duraram está em itálico. O que é isso? A letra está assim, vamos dizer assim, numa escrita diferente, ela está meio deitada. Significa o que, professor? Significa que quando a letra está em itálico, significa que essa palavra não existe no original em que foi escrito esse texto de Lucas. No grego, koiné, certo? Então fizeram o quê? Acrescentaram. Essa palavra duraram não existe no original grego. Isso aqui foi acrescentado, correto? Então o tradutor lá é como diz o ditado, comeu bro aqui, certo? Então não é duraram. Quando você vai ler um texto na Bíblia que você está em dúvida nele, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um outro texto na Bíblia que está falando do mesmo assunto para você ver o que o outro autor falou. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos até Mateus, no capítulo 11, e Mateus está falando do mesmo assunto. Quer ver? Mateus, capítulo 11, o versículo é 13. Está aqui, ó. Você pode ver que agora não está mais em itálico, correto? Diz assim, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ó, já mudou. Lá está duraram, aqui está profetizaram. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
Quem eram esses profetas e quem era a lei do que o autor está falando aqui. Certo? Então vamos lá. A palavra lei, quando as pessoas leem aqui em Lucas 16, dizendo que a lei e os profetas duraram até João, eles acreditam que a lei, ela parou ali e não deu prosseguimento. Não é verdade. Porque se você for lá em Romanos capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim, onde não há lei, não há pecado. Se a lei parou em João, então significa que agora não tem mais lei. Se não tem mais lei, então não tem pecado. O que é pecado, professor? Pecado está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é transgressão da lei. Se a lei durou até João e não prosseguiu, então não temos mais lei. Se não tem mais lei, então não tem pecado, porque Paulo disse, né? Onde não há lei, não há pecado. Eu pergunto, se você acredita que a lei durou até João, quando você vai ao templo, vai prestar você ora para quê? Para Deus perdoar os seus pecados? Se você está dizendo que a lei durou até João, então você tem que acreditar que você não tem pecado. Correto? Então, do que está falando aqui? Vou voltar aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A palavra lei, ele está se referindo lá ao Antigo Testamento. A palavra lei em hebraico que foi escrito no Novo Testamento é Torá. Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia, de autoria de Moisés, lei de Moisés. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando lá em Lucas 16, 31 diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Lei de Moisés, é isso que Jesus estava falando. E os profetas? Profetas Isaías, Jeremias, Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam do surgimento de Jesus. E a lei de Moisés falava também que o Cristo iria vir. E onde está isso, professor? Lê a primeira profecia na Bíblia aí, está lá em Gênesis 3,15, que ele pisaria na cabeça da serpente. Está falando de quem? De Jesus, certo? E os profetas profetizaram de Jesus? Leia Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 7,14, Isaías 53, você vai ver ele falando de Jesus. Você vai lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, está a profecia lá de Miqueias falando do Cristo, que ele nasceria na cidade de Belém, certo? Então a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia e os profetas do Antigo Testamento, eles estavam profetizando até João. Quando João veio, João preparou o caminho para o Cristo, ele deu prosseguimento. Depois de João Batista veio o quê? O Cristo, pregando, falando, eu sou aquele de quem João falava. Você vai ver, por exemplo, lá em João 1,29, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava chegando ali, quando ele estava batizando lá no Jordão, certo? Então veja bem, e depois de Jesus veio os apóstolos e veio você também. Você não prega sobre Jesus? Você é um discípulo dele. Correto? Então é isso que Jesus estava falando, é isso que a Bíblia fala, a lei, o Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia, lei de Moisés, estavam profetizando sobre o Cristo, que ele viria. Os profetas profetizaram, certo? Então a lei não durou, a lei não parou em João, ela continuou, porque se não tem lei, não tem pecado. Correto? Vou citar Lucas 21, 31, aliás, Lucas 16, 31, que diz, eles têm Moisés e os profetas, eles tinham lá a lei de Moisés, que tanto eles falavam, certo? Mas eles não ouviam, correto? Eu vou gravar depois aqui, não sei quando, vai demorar um pouco, vou gravar aqui falando sobre a alegoria de Lázaro rico. Não é uma parábola, é uma alegoria, aquilo não é um fato real. Você pergunta, mas não foi Jesus que contou? Foi, só que Jesus contou um fato para dar uma lição num grupo de pessoas da época dele, certo? E as pessoas estão entendendo outra coisa. Então, quando disser a lei e os profetas duraram até João, não está dizendo que João foi o último profeta e não está dizendo que a lei foi só até João, correto? Você já leu Mateus? Está lá em Mateus 5,17. Deixa eu ler aqui para você. Mateus capítulo 5, 17 é outro texto que as pessoas entendem errado.
Não cuideis que vim destruir, a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Correto? Cumprir daquilo que estava anunciado sobre ele. A lei e os profetas, aparece novamente aqui. Correto? Muita gente interpreta isso aqui como a lei sendo os 10 mandamentos. Não é, ele não está falando de 10 mandamentos. Ele está falando da lei de Moisés aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Correto? Eu espero que você tenha entendido aí sobre esse assunto. Eu fico por aqui, espero você na próxima. Ok? Até mais.